Depois de escapar do atentado, Cevdet tranquiliza a família e garante que está bem. Apesar de todos insistirem para que ele vá ao hospital, ele minimiza a dor e afirma que o sofrimento que carregou durante tantos anos foi muito maior do que o impacto que sofreu. Mesmo assim, os familiares continuam preocupados e suspeitam que Yavu seja o responsável pelo ataque. Neste momento, Cevdet recebe uma ligação informando que Semo está no hospital. Enquanto isso, a notícia de que Semo ficou gravemente ferido se espalha rapidamente. Zeliha liga para a irmã e avisa que ele foi levado às pressas para o hospital. Azize entra em desespero. No hospital, Melis acompanha o estado de Semo, que sofreu uma forte pancada na cabeça durante a briga na casa noturna. Ela chora sem parar, culpando-se pelo que aconteceu, enquanto Cevdet tenta confortá-la. Melis, completamente abalada, conta que ele levou uma forte pancada na cabeça durante uma briga, perdeu muito sangue e permaneceu desacordado por bastante tempo. Todos ficam desesperados enquanto esperam que os médicos terminem os primeiros atendimentos. Azize chega desesperada para ver Semo, mas os familiares pedem que ela tenha calma enquanto os médicos terminam os exames. Zeliha explica que o rapaz havia começado a trabalhar com Arif e que foi agredido durante uma briga no local de trabalho. Pouco depois, o médico tranquiliza a todos ao informar que Semo está fora de perigo, mas permanecerá em observação por algumas horas devido ao traumatismo na cabeça. A notícia alivia a família, que acredita que ele poderá receber alta já na manhã seguinte. Mesmo com a confirmação de que o estado de Semo é estável, Azize se recusa a deixar o hospital para cuidar dos próprios ferimentos. Ela afirma que não sairá dali enquanto não puder ver o irmão, demonstrando que sua única preocupação naquele momento é acompanhar sua recuperação. Enquanto aguardam, Yusuf leva Melis para conversar em particular e exige que ela conte toda a verdade sobre o que aconteceu antes da briga. Pressionada, ela revela que estava com Kaan, seu namorado. Segundo Melis, Semo perdeu o controle ao encontrar os dois juntos e partiu para cima do rapaz. Durante a confusão, um amigo de Kaan atingiu Semo na cabeça, provocando grave ferimento que o levou ao hospital. A revelação deixa Yusuf completamente surpreso. Ao descobrir que Melis tem um namorado, o primo afirma que mal consegue reconhecê-la e questiona como ela mudou tanto. Em lágrimas, Melis responde que apenas queria se sentir importante e valorizada por alguém. Enquanto isso, Azize pergunta ao médico se já pode ver o irmão. O médico informa que o paciente está dormindo no momento. Mesmo assim, Azize responde que não precisa conversar com ele, apenas deseja vê-lo para ter certeza de que está bem. Devran pede desculpas ao médico e explica que Azize também sofreu uma leve concussão, por isso não está raciocinando direito. O médico pergunta se ela também sofreu um acidente. Azize confirma que foi um acidente de trânsito, mas insiste que está bem e afirma que não sofreu nenhum ferimento grave. Mesmo assim, ela pede novamente para visitar o irmão. Devran interrompe a conversa e pede ao médico que não acredite no que ela diz. Ele afirma que a batida foi forte e solicita que sejam feitos todos os exames necessários, incluindo uma tomografia, para verificar se existe alguma lesão. O médico concorda e pede que Azize o acompanhe para realizar os exames. Antes de sair, ela diz que voltará logo. A mãe de Devran liga e ele comentam a sequência de acontecimentos. A mãe manda o casal voltar para casa e deixar de seguir aquelas pessoas. No hospital, os médicos preparam Azize para realizar uma tomografia da cabeça por causa da pancada que sofreu. Ao ver o aparelho, ela entra em pânico e se recusa a fazer o exame. Azize explica que nunca entrou em uma máquina como aquela e teme não saber o que vai acontecer. Mesmo insistindo que está bem e querendo ir embora para ver como Semo está, ela é informada de que não poderá deixar o hospital sem passar pela avaliação médica. Devran tenta tranquilizá-la e diz que o exame é simples e não causará dor, mas Azize continua com medo. Percebendo a situação, Devran pede autorização para permanecer ao lado dela durante o procedimento e até comenta com a equipe médica que os dois acabaram de se casar. Com muita paciência, ele consegue convencê-la a vestir a roupa do exame e deitar na maca. Durante toda a tomografia, Devran permanece ao lado de Azize, segurando sua mão e orientando-a a respirar profundamente. Ele repete que está ali, pede que ela não tenha medo e garante que tudo terminará em poucos minutos. Graças ao apoio dele, Azize consegue concluir o exame sem complicações. Assim que o procedimento termina, Azize reclama que foi colocada dentro de uma máquina assustadora sem necessidade, pois tinha certeza de que não havia sofrido nenhuma lesão. Devran responde que o exame foi importante justamente para confirmar que ela estava bem e que não existia nenhuma consequência grave da pancada. Logo depois,
Zeliha pergunta como ela está. Azize garante que passa bem e tenta tranquilizar a irmã. Ela, então, orienta Zeliha a voltar para casa, lembrando que Fidan está sozinha com as crianças e também está preocupada com Semo. Zeliha ainda deseja permanecer no hospital, mas Azize insiste que ela cuide da família enquanto ela continua acompanhando a situação. Yusuf também decide levar Melis de volta para casa. Mais tarde, Azize permanece ao lado de Semo enquanto ele descansa. Observando o irmão, ela agradece por ele estar vivo e reflete sobre a relação entre os dois. Azize reconhece que muitas vezes brigou com Semo por causa do jeito impulsivo e rebelde dele, mas percebe que essa personalidade sempre fez parte de quem ele é. Ela conclui que, enquanto Semo sempre foi livre e indomável, ela precisou assumir o papel de responsável pela família, tornando-se a pessoa firme que manteve todos unidos ao longo dos anos. Devran tenta tranquilizá-la, faz algumas brincadeiras para aliviar a tensão e diz que Semo é forte e logo estará recuperado. Azize, porém, continua preocupada e afirma que, quando o irmão receber alta, irá morar temporariamente na casa do tio para cuidar dele. Devran não gosta da decisão e diz que ela continua tomando atitudes importantes sem conversar com ele. Azize responde que não deixará Semo sozinho, principalmente porque o tio também precisa lidar com as ameaças de Yavuz. Então, Devran faz uma proposta. Pergunta se ela voltará para casa caso ele consiga acabar com o problema representado por Yavuz. Azize responde que só retornará quando tiver certeza de que seus irmãos estarão seguros e vivendo em paz. Ao ouvir isso, Devran sai decidido a resolver a situação. Enquanto isso, Azmet chega em casa e encontra Melis usando a roupa da festa. Furioso, ele começa a repreendê-la, dizendo que ela deveria sentir vergonha da maneira como está vestida. Os familiares tentam acalmá-lo, lembrando que todos acabaram de passar por uma noite muito difícil, mas Azmet continua descontando sua raiva na jovem e também critica quem a acompanhou durante a noite. Quando Zeliha chega, Fidan reclama por ninguém ter avisado o que havia acontecido. Ela conta que ficou em casa com as crianças sem receber nenhuma notícia e só descobriu que o tio estava bem por outras pessoas. Em seguida, pergunta onde estava Zeliha e exige uma explicação. Zeliha então revela que todos estavam no hospital porque Semo foi internado após uma briga no local onde trabalhava. Ela explica que Melis também estava presente no momento da confusão. Ao ouvir isso, Fidan pergunta se a briga aconteceu por causa de Melis e descobre que o rapaz com quem Semo discutiu era o namorado dela. A revelação deixa Fidan revoltada. Ela conclui que o irmão está hospitalizado por causa de Melis, e tomada pela raiva, afirma que pretende acertar as contas com a jovem. Em seguida, Azmet volta a pressionar Melis, questionando por que ela estava em uma boate e exigindo explicações sobre sua roupa e tudo o que aconteceu naquela noite. Melis responde que apenas foi a festa de aniversário de uma amiga e insiste que não teve qualquer participação na briga, afirmando que tudo aconteceu de forma inesperada. Fidan perde o controle e vai atrás de Melis e ela acusa de ser a responsável pelo estado de Semo. Ela afirma que o irmão está internado por causa dela e a acusa de, mesmo tendo namorado, ficar dando atenção para Semo. Melis tenta se defender, dizendo que tudo aquilo é mentira, mas Fidan continua a insultá-la. Azmet também se volta contra a jovem, dizendo que ela conquistou a confiança da família apenas para causar problemas. Zeliha tenta afastar Fidan da confusão e a leva para dentro de casa. Depois da discussão, Nekla começa a refletir sobre o que ouviu e percebe que Fidan mencionou um suposto namorado de Melis. Desconfiada, ela chama a filha para prestar explicações. Ao vê-la usando um vestido de sua loja, descobre que ela pegou a roupa sem autorização e passa a questioná-la sobre o relacionamento com esse rapaz. Melis perde a paciência e responde que não irá dar satisfações enquanto Nekla também esconder os homens que mantém trancados em seu estabelecimento. Em seguida, manda a mãe sair e encerra a conversa. Mais tarde, Devran vai ao encontro de Yavuz para cobrar satisfação pelo ataque. Ele lembra que havia avisado para Yavuz não desobedecer sua ordem e afirma que ele ignorou o aviso ao mandar atirar no estabelecimento de Sevdet. Yavuz responde com ironia, dizendo que já atacou tantos lugares que nem sabe a qual Devran está se referindo. Sem aceitar a provocação, Devran o encara e faz um aviso definitivo. Dali em diante, Yavuz não poderá mais tocar em Sevdet.